Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Blight. E hoje, galera, trazer um videozão de Dracantos pra vocês. Vou trazer a gameplay aqui do Lion, que foi revelada há um bom tempo já. Deixa eu ver o dia que foi postado aqui. Foi há 2 meses atrás, eu não assisti ela até agora, eu deixei pra gravar esse vídeo. Então, tava demorando muito pra gravar esse vídeo, hoje eu consegui um tempinho. Então, vou estar gravando esse vídeo pra vocês da gameplay. A gente vai estar comentando, analisando os possíveis coisas curiosas que a gente pode ver aí, algumas dicas ali que a gente pode acabar pescando ali, talvez. Tentar analisar bem aprofundamento o trailer. Vou tentar também fazer um vídeo não tão longo pra não ficar chato, tá? Então, gente, irmão, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal pra você acompanhar vídeo de GLA aqui, que é o meu foco, e também de Dracantos quando lançar. Então, se inscreve nesse canal, deixa aquele like maroto, divulga pro amigo seu aí, que vai me ajudar e fortalecer demais da conta mesmo, rapaziada. Conto com o apoio de todos vocês nessa jornada e bora que eu tô muito empolgado. Então, vamos avaliar esse trailer junto e ver de qual é que é. E, além disso, se você não viu, já tenho 2 outros vídeos de Dracantos no meu canal. Corre lá se você chegou por causa desse vídeo do Dracantos. E se você curte GLA e acompanha GLA, você também tá no canal certo. Seja muito bem-vindo, Deus vos abençoe. Hoje, agora e sempre, rapaziada. Então bora sem muita enrolação. Temos 10 minutos e 13 segundos de gameplay. Então bora, que realmente não vi. Mesmo tendo saído 2 meses atrás, eu não vi nada, tá? Gente, irmão, já deixa aquele like, né? Se inscreva no canal oficial aí se vocês não forem inscritos no GLA. E bora. Depois eu vou dar uma comentada aqui também. Vou deixar um áudio aqui razoável. Não sei se vai ter copyright, então vou deixar um áudio mais ou menos. Let's go e dale. Engine Game Studio. Ó, já começa com um Lion aí. Beleza, ele encontra outros heróis, massa. Ele entra num bar, numa taverna. Interage com o Boris. Hello, what Lion to use today? Interessante, já tem muita coisa que a gente vou reavaliar aqui com cuidado com vocês depois, galera. Muito bom. Ó, tem uma skin tem uma bruxinha ali do lado. Essa Selena deve ser a mulher da guilda, isso mesmo. Ela está na guilda dos aventureiros. E aqui já vou dar uma pausa. Temos Adventure, Arena, Heroes e Store. Purchase Game Gods and Customs. Ah, tá. Aqui provavelmente é pra comprar Gods. Eu imagino que talvez possa ser essa moeda aqui do jogo, né? E Customs, roupas, né? Heroes. Manage your Heroes. Aqui é pra você olhar seus heróis. Meio que equipar as skills dele, provavelmente. E os equipamentos, as armaduras. Arena, Mode Against Other Player. Aqui deve ser PVP, né? Uma arena provavelmente é PVP. E Adventure, Engage in Mission, Engage, Monster and Boss. Aqui provavelmente deve ser raids, SMs, dungeons também, esse tipo de coisa, né? Coisas com missões especiais, podemos dizer assim. Que é muito da hora, que é a parte PvE do jogo, que pelo menos pra mim é a parte que mais me interessa. Aqui em cima nós temos comunidade, social, journal, que deve ser notícias, stream, né? Porque pra quem não sabe é possível streamar dentro do jogo igual no GLA. Temos também e-mail, né? Se alguém te mandar mensagem ou se a própria equipe também te mandar, imagino. E settings, né? Que são configurações. Muito interessante. Continuar. Então ele vai dar play na Adventure. Ô, meu amigo, rapaziada, desculpa já dar pausada. Mas de primeira mão já gostei. Esse mapa aqui de fundo já é o mapa que eles revelaram lá no Discord. Que inclusive eu vou trazer outro vídeo sobre isso. Que eles revelaram a data já do jogo. Não, tipo, não um dia específico, mas um mês. E que vai sair em 2025, que é ano que vem, rapaziada. Então tô muito hypado mesmo. Aqui já vemos várias coisas interessantes, vou deixar rolar, depois eu ia comentar agora, mas olha só, rapaziada, olha isso, meu amigo, doideira. Então depois eu comento mais. E tá, parece findando ali, exatamente, findou 2 players. Fechou. Maneiro. Tem uma introduçãozinha, doideira. Vamos ver, chegou aí, o Frostzão tá de Reia. Já pegou o cavalão, pangaré, dali. Então estão com, se não me engano, o gatito é suporte, né? A Ray é DPS. E o Lion é DPS também? Eu acho que ele é DPS também, né? Se eu não tô falando doido, ele é tanque. Não lembro agora. Agora realmente me fugiu qual é a classe dele específica. Mas eu acho que ele é DPS também. Se eu não tô ficando maluco da cabeça. Então na teoria tá com 2 DPS e um sup, né? Interessante. Ó, o som chama no pai. Dale. Então eles vão combando, por enquanto achei interessante. No mapa ali tem um símbolo de onde apareceram os mobs, né? Os vermelhinhos ali. O objetivo tá Hunt Down Uska. Doideira. Tem alguns mobs passivos, como coelhinhos, né? Esquilos também, isso é legal. Pra ter uma interação mais no mapa. Chegou os lobões aí. Dale. Isso eu gosto de acompanhar. O gráfico tá muito bonito, né, do jogo. Não tenho nem o que dizer, rapaziada. O gráfico do jogo tá lindo. Olha o Sapito, salve Sapito, é o famoso MC Sapone, meu amigo Frost, foi de arrasta para cima. Daqui a pouco o Frost volta, tá ali o cooldownzinho na fotinha dele, 7 segundos ele volta. Vamos derrotando o som, então provavelmente a missão é derrotar os ursos e depois deve liberar outra missão.
caçar os ursos, né, no caso. Vamos lá, o Asted vai batendo. Brabíssimo. O Frost já chegou com tudo. Pior que eu acho que o Lion é tanque, na verdade, né? Por causa dessa skill dele aí. Então provavelmente ele deve ser o tanque. Então deve ser um tanque DPS e um super. Realmente não lembro agora de cabeça, galera, se o Lion é tanque ou ele é suporte, não. Ele é DPS. Então me desculpe aí, rapaziada, que a gente não vê tanta notícia. Eu não faço tanto vídeo direto de Dracan, senão eu acabo esquecendo mesmo. Peço até desculpa aí pra galera que é mais aficionada e sabe de qual os bagulho aí. Mas eu ainda vou trazer um vídeo, inclusive, sobre as classes, todos os personagens, falando o que eu acho que vai ser sobre a gameplay de cada um, o que eu acho da divisão, como eles fizeram. Então, se você quer ver esse vídeo e outros vídeos também, se inscreve nesse canal, não perde tempo, rapaziada. Bora que bora! Vamos aqui, beleza? Batendo noção, o Frost tá indo quase de arrasta. A gameplay tá bem legal, tô gostando muito da gameplay em equipe. Tá uma gameplay muito parecida com GLA, meio que são poucos mobs pra muita gente, podemos dizer assim. Então isso é uma coisa que não me agrada tanto, porque eu prefiro muito bicho na tela, né? Tipo o Diablo, então assim. Mas eu gosto da gameplay do GLA, então isso não vai me incomodar de maneira alguma, então vai ser bem gostosinho de jogar também. E eu tô gostando muito, parece ser muito suave, muito leve a gameplay, né? Muito liso o jogo, parece estar bem otimizado, então isso me empolga bastante, porque é muito importante isso pra gente ter uma gameplay lisa, uma gameplay satisfatória ali. Ó, chegou uns bichos diferentes, uma fantasminha. E apareceu outro objetivo, eliminar os Spectres, que foi esses bichos que apareceu aí, maneiro. Tá ali 0%. E vamos ver se vai subir algum matando esses dois aí. Subiu 20, 40%. Então eles têm que matar ainda mais 3. Na teoria, né? Subiu 20% cada um, então tem mais 3 Spectres. Apareceu os Bat, né? O fantasminha. Fantasminha não, morceguito. Então eles entraram na caverna legal. O design por enquanto tá bom. Aí, o mapa já tá liberado da caverna. A gente pode ver alguns mobs lá na frente. Tem um negócio ali, uma luz. Não sei se é uma entrada ou pode ser um baú também. Ele vai derrotando ali. Massa. Olha, aí tem a questão. Essa questão tem também de você ver o dano que a galera tá dando. Uma vespa aí, ó. Um bicho esquisitaço. Parece um louva-a-Deus. Eu imagino que o Lions realmente seja tanque, galera, porque ele tá tancando bem. Diferente da Rhea, que é DPS que ela apanha bastante. Então, provavelmente ele realmente é bem legal. Ele é tanque mesmo, então perdão se eu esqueci de falar isso no início aí. Mas gameplay apareceu outro objetivo lá, vocês podem ver que é eliminar o Shred, que deve ser esse bicho verde aí, maneiro. Então, basicamente, ele mostrou ali a questão do dano, que tem igual no DLA, que é a listinha lá de quem tá dando mais dano, quem tá curando mais, quem tá tancando mais. Então, as semelhanças, né? Até porque o criador do guide do Grand Line Adventures, que é o jogo que eu faço aqui no canal, foi o Frost. Então, muitas semelhanças e muitas coisas do jogo ele já pegou pronta, né? Até algumas animações de alguns bonecos e alguns efeitos que ele usa, tipo de quebrar o chão, vieram do GLA, pra quem não conhece, tá, rapaziada? Então, tem alguns efeitos que já eram do GLA, ele só provavelmente portou e fez algumas modificações ali pra se adaptar corretamente ao Dracantes, né? Apareceu um Goblin da hora, um anãozinho aí com dinheiro. Provavelmente inspirado com certeza no Diablo. Isso é muito massa. Isso aí eu achei da hora, o arco-írisão. Não derrotaram ele, mas se derrotasse pode ser que apareceria um portal. E isso é interessante pra caramba. Porque traz uma variedade, pode trazer uma gameplay pra cada pessoa, pra poder trazer uma variedade. E isso é doideira. Não sei se cada pessoa... se tem chance dele aparecer. Imagina, né, que provavelmente ele pode ou não aparecer. Pra ficar uma coisa bem RNG mesmo. Então isso é doideira, isso é doideira. Lion deu stun ali, brabo. Cara, gostando muito realmente. A gameplay tá bem gostosinha, a gameplay em equipe principalmente. Pelo que parece lá no início, só a pesquisa é com 3 pessoas, que é igual no GLA, você faz uma masmorra com 3 pessoas. Eu gostaria que tivesse mais pessoas, porque eu gosto muito de gameplay em conjunto. Não sei se eles vão deixar isso pras raids, ou se eles vão deixar pra outro tipo de conteúdo, dungeon, masmorras, né? E separar essas como dungeon, ter uma separação para masmorras e ter outra para raid. Não sei como é que vai ser as divisões dos conteúdos, mas aparentemente tá bem legal mesmo. Vamos ver aqui. Doideira. Eu acho legal esses emojis que tem a dublagem. Isso é uma mecânica que eu achei. Ó, tem uma cobrita ali em cima. Mas unção, já estão eliminando. Eles estão caçando os ursos, né? Que é o objetivo principal dessa DG, que é derrotar os ursos. Isso é interessante, isso é interessante. Vamos ver. Depois eles têm que eliminar os espectros ainda, né?
Eu imagino que o objetivo é só derrotar os ursos, né? Porque vocês podem ver que o urso tá em amarelo. E os espectros estão em azul. Então o espectro é, na verdade, missão secundária. Então pode ser que eles não necessitam, provavelmente, fazer a dos espectros. Se quiserem, provavelmente, pegar a recompensa máxima dessa dungeon, dessa DG que eles estão fazendo. É massa, é massa. Eu quero avaliar bastante coisa. Voltaram pro lado de fora, né? Ativaram os cavalos. Oh, tem um burrinha! Que doideira, não. Eu queria burrinho. Burrinha brabíssimo, filho. Melhor design já. Best montaria. Você é louco, filho. Ah, brabíssima demais. Caraca, isso eu acho maneiro. Você pode ver que cada cavalo tem um design diferente. E isso é uma coisa que eu tô gostando muito. Eles estão realmente fazendo diversos designs, não estão deixando repetitivo. Isso é o que traz uma variedade pro jogo e isso me agrada bastante mesmo. Eles vão entrar de novo e deixar aquele urso lá pra trás. O urso lá pra trás não atacaram o urso. Então já foram direto pra outra parte. O Frost tá indo na frente ali com a Ray azada dele. Vamos ver. Pega uma pedrinha, dá. Será que se caísse na cabeça de alguém ia dar dano? A chance. Acredito que não vai dar hit kill não. Opa, um ursão grandão. Dá, ele parece inclusive um urso daquele outro personagem lá que tem uma montaria. Esqueci o nome dele agora. Mas doideira. Isso, tem ele. Vamos ver. Ele claramente tanca mais, ele é mais parrudão. Ele tem uma skill um pouquinho diferenciada. Em vez de ele dar uma porrada só, ele dá duas. Às vezes, né? E tem um baúzinho ali na direita. Interessante. Será que eles vão abrir o baú pra gente ver o que possivelmente dá? Seria interessante, hein? Eita, boa! Parece que ele tava com imune ali, não reparei direito na skill. Maneiro, boa. Aparentemente ele só tem as skills de poder dar duas porradas a mais, esse urso, e tancar mais, ele tem mais vida. Provavelmente ele deve dar um dano a mais também, né? Provavelmente se você tomar a skill dele, mas nada muito impossível. E o Frost foi de arrasta de novo. Eita, não. Nossa, que porradão que tomou, viu? Meu amigo. Nossa, rapaz. O bicho foi seco, tá? Foi grosso. Nossa. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Pô, o cara ali, o gatito stunou. Jogou o fino, deu fino. Brabíssimo, tá? O gatinho jogou muito. Não, e o Frost foi de arrasta de novo. O Pedrinho vai reviver ele ali. Vai tentar reviver ou vai tentar matar direto? Beleza, começou a reviver. Então os cooldowns ligam, speed, cura. Eles reviveu o Frost e derrotaram. Beleza, beleza, top. E eles completaram a missão principal. Ai, captou, bonita a imagem da vitória. E eles não pegaram o baú. Entendi. Então, essa foi a gameplay. Doideira, doideira. Vamos voltar aqui agora, eu quero avaliar algumas coisas com vocês. Primeiro, né, vamos voltar bem no início aqui. Quero avaliar esse trecho inicial pra gente ver se a gente acha alguma coisa. Aqui tem um cara aqui embaixo, vocês podem ver um monge, né? Não sei, um sacerdote ou um cara de mensagens, né? Um mensageiro. Tá com a carta na mão, talvez ele dê quests, missões diárias, tasks, né? Provavelmente aqui tem um cara açougueiro, talvez venda comida, ou seja, só visual. Tem um outro herói aqui, um NPC. O cara limpando o cavalo, beleza. Vamos dar uma acelerada aqui. Mais heróis aqui, um NPC. Doideira. Saindo aquele cara que é uma caveira, né? Ele tá com a skin, no caso dele, humano. Legal, inclusive foram mostrados que o jogo vai ter skin, que é muito bom. Entrando na caverna, a gente tem alguns detalhes. Eu tô achando os interiores do jogo bem detalhados. Isso tá me agradando muito, muito, muito mesmo. Porque isso traz um ar de renovação e muito melhor. Vocês podem ver que tudo tá detalhado, tudo tá cheio. E isso é o que traz a imersão pro jogo. Então, eles saberem que eles estão focando nesse detalhe é uma coisa importante que particularmente me agrada muito, muito, muito mesmo. Então vamos pegar aqui. Opa, deixa eu ver, não vi tudo que o cara falou. Deixa eu voltar daqui pra trás. Gatito, que aí ó, temos shop, dá tchau, informate, né? Provavelmente ele só dá buy, ele falando com o cara. Aí passa mais alguns heróis, outros players jogando, né? Que deve ser a galera interna deles. Aqui tem essa bruxa que eu achei da hora, talvez ela pode dar uma missão, ou será que ela é só um NPC? Isso me intrigou bastante, ou pode ser que ela seja skin. Que, por mais que tenha... Ela aqui no caso é NPC, né? Porque não tem nome em cima, né? Mas será que ela pode virar uma skin de alguém futuramente? Pode virar um NPC importante, porque ela tem um design um pouco mais diferenciado. Pode ser alguma pessoa que vende poções ou não. Aqui a gente já tá na região da guilda, a gente pode detalhar os detalhes. Tem um negócio de mapa aqui, esse aqui é bem clássico, um relógio top demais, bonitão também. O design, como eu disse, no interior tá bem legal. E aqui temos a mulher da guilda aqui, que ela vai passar as missões pra gente, né? Exchange de credits, information e buy, né? No caso aqui,
Ele só dá tchau e ele entra em outro lugar, aparentemente. Ou ele pede information, não deu pra entender. Aqui a gente já tinha comentado no início do vídeo, né? Agora eu quero comentar não que ele entrar em aventura, galera. Aqui. Ó, aqui a gente pode ver que já tem vários. Tem uma aranha aqui, tem um fantasma, tem esse aqui que eu não sei se seria tipo escolta. Aqui tem uns orcs, tem um lobo e tem um dos ursos lá pra cima. Podem ver que aqui embaixo, claramente, né, são outros players, né? Eu não sei o que é esse 3.250, se esse é o poder, tipo assim, o Lion equipou os itens e ele tá com esse poder, ou se isso tem a ver com o PVP dele, mas provavelmente deve ser relacionado à força PVE, já que isso aqui é uma atividade PVE. Então deve ser relacionado a uma atividade PVE isso aqui. Vocês podem ver que todas são feitas com 3 pessoas. Então vai seguir o padrão do GLA. Para quem me segue aí, para quem joga GLA sabe que as SMs lá, né, são as missões especiais, ou Special Missions. Special Mission, né? Falei agora saiu certo. Lá sabe que também são feitas com 3 pessoas. Isso, então eles mantiveram essa situação do jogo anterior dele. O Frot manteve essa situação. Aqui a gente tem o R, que a gente pode trocar o de herói aqui, aparentemente aqui. Back para sair, Enter para confirmar. E T para escolher a dificuldade. Então vamos ter mais dificuldades, provavelmente. No GLA existe a normal, a elite e a hard, né? Talvez aqui chame de fácil, normal e difícil, talvez, não sei. Ou se eles vão manter a mesma nomenclatura que se utiliza no GLA, no Grand Line Adventures, né? Vamos ver, aqui temos Nobleman explaining a grand handing celebration hired dimension to brand supply dimension travel to send. Entendi. Provavelmente é desse cara, não, você não vai derrotar esse cara, provavelmente, pelo que eu entendi, seria realmente o que eu imaginei. A gente vai ajudar ele a levar a caravana, a levar os recursos de viajar nele, com ele, né? Tipo, a gente vai ser tipo um escolta para esse cara aqui, aparentemente. Então, se for isso mesmo, é legal, porque vai ter as de caça, vai ter as de escolta e vai ter variáveis. Não vai ser sempre a mesma coisa, sempre derrotar mob. Isso é bem interessante. Vamos mudar aqui. Aqui temos o dragão, Indian Pets Beasts. The beautiful fighter, magical fort clan word. The numbers must be trained to keep the encourage kitchen. Entendi. Assim, doideira, aqui tá em outro território também, isso é bem legal. E isso é massa mesmo, realmente, doideira. E galera, perdão o inglês aí, que meu inglês é bem triste, eu tento ali, mas tristeza, tá? Aqui temos o orc, o lobo que eu falei mais cedo. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, não, vamos voltar, vamos de novo. Vamos bem devagarzinho, ó. Aqui chama Journey, aqui o Weed Pest. Aqui, ó, Daily Journey, então a jornada. Gloomhaven Caves, então Caverns for Goblins. Tá. Beleza, aqui seria mais ou menos aqui uma caverna. Não seria diretamente igual a do... E aqui, a do Hunt e Hunt. Tá, aqui é caça, aqui é caverna. Provavelmente deve ser exploração. Ou se derrotar os bichinhos da caverna diretamente. Doideira, tá? Doideira. Aparentemente só tem esses que foi mostrado por enquanto. Um mapa muito bem feito, tá? Doideira. Aí vocês podem ver aqui que começou a pesquisar. Começou a lupinha a rodar aqui. O tempo aqui em cima negociado, né? Tem um tempinho aqui. E eu queria voltar antes da gente começar aqui. Pra ver quando ele já achar, ó. Vamos voltar só um pouquinho, cara. Isso, pausear tempo, beleza. Vocês podem ver que quando as pessoas entram no PT, tem uma animação dos personagens, né? A Rhea vai fazer animação e o bichinho também. Eles estão com poder igual, né? Então imagino que esse poder seja da armadura level máximo, igual o GL teve na época do 770 e hoje tem 710, daqui a pouco vai aumentar o 7. Então provavelmente deve ser o 7 máximo, deve estar com, entre aspas, o poder máximo possível de se ter hoje uma média ali até esse momento que eles gravaram esse vídeo, tá? Vocês podem ver que a Rhea tá com uma borda diferente, provavelmente é de PVP. Isso provavelmente você pode escolher no seu perfil, talvez trocar, eu imagino, não sei como é que funciona. E o Lion já tem uma medalha aqui que a Rhea não tem, então isso é interessante, vai ter uma customização, já fui falar disso. E provavelmente realmente o da Rhea é de PVP, então isso é interessante. Vamos ver aqui. Aqui tem outra animação, né? Que mostra que os bichos fazem algumas animações, como vocês podem ver. E mostra um banner dos personagens, isso é bem legal. Isso aqui lembra inclusive muito Valorant, né? O banner é exatamente igual ao do Valorant. E fica exatamente, e na verdade é exatamente igual ao do Valorant. Fica o nome do cara, o banner em cima. E aqui tem o título do cara, alguma coisa que ele bota, algum nome. Tipo, por exemplo, então esse aqui realmente provavelmente eles pegaram de inspiração no Valorant. Tá muito igual ao Valorant essa parte específica aqui. Aqui temos uma animação de introdução, tipo um travel, né? Pra mostrar. Legal, legal. E aqui eles já estão dentro da missão. Aqui tem um NPC que, no caso, eles não conversam. Talvez ele passe algumas dicas, pode passar alguma curiosidade. Não sei, gostaria de saber o que eles iriam falar com o NPC. Mas eles preferem não. E aqui eles já invocam uns cavalos. Isso é legal, porque já mostra pra gente montarias do jogo. Com
combate em si, vai mostrando algumas coisas também. Isso é bem da hora, isso realmente pra mim, pelo menos pra mim, traz um ar de uma coisa bem da hora e bem legal. E aqui vocês podem ver aqui no mapa, aqui em cima aparece uma portinha, né? Mostrando que dá pra entrar ali. Então, a gente pode ver isso aí, o combate já viram, não tem muito mais o que comentar nesta hora aqui não. Vamos ver o que eu mais consigo fazer aqui. Eu quero ver a análise. Temos as skills dos personagens aqui e tal. Mas eu queria mostrar uma coisa aqui mais pra frente. Aqui, eles entram na caverna, né? Como eu disse, tem a marcação no mapa ali da entrada. Ali já aparecem os mobs, os objetivos deles derrotar. Eles vão derrotar outros mobs, vai aparecer outro objetivo secundário também. É bem legal, vocês podem ver que na hora que ele começa a derrotar esses bichos aqui, aparece outro objetivo secundário. E vocês viram que ele não completou todos os objetivos secundários, né? Lá no final, se a gente focar por final, ele só completou um só, mas ele não eliminou todos os espectros, né? Então dá pra explorar, dá pra fazer alguma coisa. Ele também não pegou esse baú que tá bem aqui embaixo. Então isso é algo interessante, o baú tá aqui, né? Bem interessante a gente se avaliar, rapaziada. Isso aí, essas análises, essa forma aí de variáveis possíveis dentro da dungeon. Eles não mostraram tanto pra gente, mas a gente já pode ter uma noção, uma avaliação. Animações de ataque estão excelentes. Achei interessante eles pegarem mobs normais do mundo. Não sei se vai ser todos assim, espero que tenha uns mobs bem mitológicos também. E bem diferentes pra gente lutar. Tá, aqui temos a questão da barrinha do cavalo. Provavelmente quando a gente não consegue correr tão rápido mais com ele, tem que esperar voltar. Eu gostei de saber que vão ter várias skins de montaria para um mesmo tipo de montaria, né? Por exemplo, o cavalo. Tem um cavalo, aí tem a cor dele marronzinha, ele meio branquiçado com as manchas. E tem o burrinho, que pra mim é a montaria top das top já. Merece meu respeito, rapaz, top demais, tá? As coisas aqui, as SMs, pelo que parece, essas dungeons, não sei como é que vai chamar, estão muito parecidas com a do GL, então isso me agrada bastante, porque ela tem um sistema que eu gosto. Mas espero que tenha algum tipo sistema de masmorras para ter mais gente também, que eu gosto de fazer conteúdo com a galera, isso é bem legal. Principalmente para a gente que faz vídeo, então eu gosto de interagir bastante com o pessoal, isso é bem legal mesmo. Mas de resto não tem muito mais comentar, eles ganham aqui, né? Tem a cena da vitória que eu achei bem bonito. E achei o nome, o destaque, a fonte que usaram bem legal também. Mas de resto, galera, não tem mais muito o que comentar com vocês. Vou deixar o vídeo rolando aí sem áudio no fundo aqui do início pra vocês irem vendo enquanto eu vou falando aqui, tá? Muito top, galera, muito bom gameplay, não tinha visto ainda realmente. Então, achei legal, achei bem legal. Tô curioso, ainda vai sair o Game Dev de outubro agora. Tô gravando esse vídeo dia 19 de setembro. Então, quer dizer, eu viajando em outubro, a gente chegou em outubro ainda. Provavelmente vai ser o devlog de setembro agora e de outubro também daqui a pouco. Então eu vou estar trazendo pra vocês. E isso vai ser muito bom, porque eu sei que vocês querem, vocês vão gostar de curtir, de acompanhar aqui. Então isso traz uma boa vibe e realmente eu acho que vai ser bem legal trazer essas informações pra vocês. Além desse vídeo, galera, eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre a data de lançamento e algumas outras coisas, tipo de skins e outras coisas que eu acho que vão ser legal comentar e falar pra vocês também, tá bom? Então, se você não quer perder esse tipo de vídeo, quer ver os vídeos do canal, tá sempre acompanhando, se inscreve, dá aquele like maroto que ajuda muito, rapaziada. Você não faz ideia como ajuda, rapaziada. Então, dá aquela força, dá aquela moral mesmo pra ajudar a gente aí, porque faz toda a diferença e o apoio de vocês é excepcional e essencial também, tá, rapaziada? Então, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui, por terem dado aquela força, dado aquela moral. E eu agradeço do fundo do meu coração mesmo, rapaziada. Desejo tudo de bom pra vocês hoje, agora e sempre. Que Deus vos abençoe todo santo dia. Que vocês estejam bem e sempre continuem bem. E lembre sempre de se hidratar também. Bebe água, hein, rapaz. Então, bora que bora. Um beijo pra todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Então, tamo junto. Falou e fui!